agradecer à ABS, e a pessoa, colega Alceu, a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante, tão preocupante como esse da crise hídrica. Eu, como debatedor, tive a preocupação, e tenho a preocupação, de captar daquilo que foi nos dito hoje, que nós ouvimos hoje, pontos que ajudariam a dar resposta exatamente a 3 pontos que estão identificados na chamada no site da ABS e nos documentos distribuídos sobre o objetivo deste simpósio. E definir e discutir medidas imediatas, como os ajustes de operação, intervenções de curto prazo no sistema de abastecimento e a comunicação social, intervenções para o aumento da disponibilidade de água e ações permanentes de redução de perdas. E eu busquei identificar das palestras alguns pontos que pudessem ser utilizados para identificar os objetivos e dar saída da solução a essa busca de solução dos objetivos identificados na chamada do simpósio. Eu queria, então, primeiro destacar a palestra do professor, riquíssima palestra do professor Braga, como sempre, os 2 pontos que são sempre presentes nas situações de escassez. Um deles é a peculiaridade geográfica, a distribuição. Ficou provado que nós estamos numa situação exatamente crítica, como foi mencionado com os índices de disponibilidade per capita. Outro é a fragmentação institucional. E nós nos enquadramos perfeitamente nessas 2 condições básicas para que a crise ocorra. Ela ocorre por falta de recurso hídrico e ocorre por deficiência na gestão desse pouco recurso hídrico. O professor Braga ainda lembrou alguns pontos importantes, como afetando a segurança hídrica, a capacidade da sociedade de enfrentar a segurança hídrica. Ele falou nas condições pífias, insuficientes do financiamento da infraestrutura, especialmente nos países de desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos. Nos enquadramos nesse caso. Falou das dificuldades de governança que estão presentes entre nós, e até por consciência da fragmentação institucional e por os conflitos de competência e conflitos de uso que nós vivemos e que eu vou voltar a falar em seguida. Falou na perseverança das medidas e na tendência a serem esquecidas as posturas mais adequadas do enfrentamento da crise assim que vem a primeira chuva. Eu acho que isso também faz parte da nossa cultura e nós precisamos enfrentar. E, por fim, falou da necessidade de comunicação, porque se não trouxermos o usuário, a população, a solução do problema, não teremos condições como especialistas, como técnicos do setor de resolvê-los. E mostrou que isso tudo faz parte, através da soma dos 2 ideogramas, até da ordem política. Meu trabalho ficou extraordinariamente facilitado, porque o texto lido agora pelo engenheiro Alceu, como posição da ABS, praticamente já enquadrou, sintetizou todos esses pontos colocados de forma conceitual numa visão próxima da realidade nossa aqui. Então, este documento lido agora parece quase que já nos dá a carta final deste simpósio, desta discussão. Por outro lado, houve também as manifestações, especialmente daqueles que estão vivendo o dia a dia e sofrendo todas as pressões que ocorrem nas situações de crise, em que milhões de pessoas desesperadas batem às portas e com certeza estão ouvindo, como os casos de Campinas, o caso da Sabesp, muito mais desaforos, impropérios do que agradecimentos pelo esforço feito. E acho que aqui então cabe já, pela constatação da enorme eficiência com que o Serviço de Água de Campinas e a Sabesp aqui na região metropolitana deu respostas que
há pouco tempo atrás, não se podia esperar. Eu tenho uma experiência pessoal de diretor da Sabesp há 20 e tantos anos atrás, em que vivemos a crise no Guarapiranga, em que nós tivemos que fazer esforços muito grandes, na época eu era diretor, para fazer transferência de água, e foi muito difícil. Naquela época, gestão da rede, operação da rede, limitava-se à manobra de registro. Passada aquela crise, felizmente choveu, e naquela crise era o Guarapiranga, que ficou com 7% de água, felizmente o Cantareira tinha 40 e poucos, o grande sistema era o Cantareira. As transferências eram do Cantareira limitadas em muito para o Guarapiranga. Hoje, a Sabesp, em pouco tempo, teve condição de ampliar, como foi mostrado aqui, essa transferência do Guarapiranga, do Rio Grande, do Alto Tietê e do Cotia para a área de influência do Cantareira. A Sabesp conseguiu ainda evitar um outro problema, que eu já não era mais diretor, mas acompanhei de perto como profissional do setor, o rodízio, como foi dito aqui, com todos os riscos à infraestrutura e à saúde pública que o rodízio impõe, através de uma gestão que incorporou uma tecnologia moderna, a da operação de válvulas de redução de pressão programáveis. Eu, com satisfação de engenheiro velho, eu me atrevo a dizer que esse exemplo pode constar de futuros manuais de enfrentamento de crises semelhantes. Então, com esse quadro que nós temos aqui de respostas adequadas, eu acho que o setor, a comunidade, a sociedade da região sudeste em particular, da região metropolitana, da macrometrópole, tem condição de enfrentar o que eu identificaria agora como uma nova era de gestão dos recursos hídricos. Nós vamos ter que mudar a forma de gestão dos recursos hídricos. Nós estamos dando exemplo de medidas concretas de infraestrutura, na infraestrutura, e estamos dando exemplo de medidas operacionais, como a redução de perdas, a redução de demanda mediante bonificação e possivelmente, e talvez desejavelmente, com a multa viabilizada juridicamente de quem ultrapassa consumos anteriores. E estamos, inclusive, vivendo a implantação crescente de reuso. São conquistas para essa nova era que nós temos que viver na gestão do recurso hídrico com a crise que está aí. Houve aqui quase que absoluta convergência na identificação de que a crise que nós estamos vivendo é muito grave, é muito séria. E não só aqui, não. Há 10 dias atrás, a Academia Brasileira de Ciências realizou um evento de 2 dias para discutir a crise hídrica na região sudeste. Trouxe especialistas com ampla cobertura geográfica, de Minas, do Rio, de São Paulo, inclusive do Rio Grande do Sul, representando a academia, no caso do Rio de Janeiro, a COP, no caso de Minas, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Viçosa, no caso de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos, que discutiram o problema e geraram uma carta de São Paulo em face dessa crise. Eu vou me permitir ler uma das primeiras frases que marca como a comunidade científica, acadêmica, entende que estamos vivendo hoje nesta crise. Diz assim: são fortíssimos os indícios de que há uma mudança climática em curso. Estas mudanças não são pontuais. Há indicações e fatos que apontam para a sua continuidade, configurando uma ameaça à segurança hídrica das populações da região sudeste. E acho que isso foi extraordinariamente bem captado no documento lido agora pelo Alceu, produzido pela ABS. E que isto, acho também, nos dá uma satisfação de estar assistindo possivelmente o início dessa nova era de gestão.
mas existem limitações, que são na fragmentação institucional, a divisão de competências e os conflitos de uso. Acho que muitos de nós, eu vivi como gestor também público, conflito de uso mal resolvido ou muito lentamente reduzido. O sistema Auto-Tietê ficou por muito tempo sem poder ser utilizado por conflito de uso não entre usuários públicos, mas entre o usuário público, que seria o da Sabesp, e o usuário privado da área do reservatório. Conflitos na gestão ambiental. O sistema Capivari-Monos foi pensado, foi projetado e foi reprojetado várias vezes para atender restrições de ordem ambiental e acabou havendo a desistência desse sistema, que à época, há 27 anos atrás, poderia ter começado a construção e ter trazido há mais de 20 anos 5,5 metros cúbicos por segundo para cá. Itapanhaú e Itatinga foram planos que foram relegados porque havia discussões ambientais sobre a sua evidência. Conflitos de uso passaram a ser novidade na gestão entre sub-regiões do Estado. Entre, por exemplo, o conflito de uso entre a região de Campinas e o conflito de uso com a região metropolitana. Conflitos de uso estão aparecendo entre São Paulo e Rio de Janeiro, em Minas Gerais, por causa do Rio Paraíba. Conflitos de uso surgem com a gestão hidrelétrica e o setor de saneamento é extremamente pobre em competência jurídica e jurisprudência no enfrentamento do setor elétrico. O setor elétrico, pela natureza do serviço que presta, pela amplitude nacional que ele tem jurisprudência firmada desde o tempo da antiga Light and Power, há quase 100 anos aqui em São Paulo. E nesses conflitos, o setor não está preparado. É preciso desenvolver jurisprudência para atender essa nova era de gestão. Conflitos de financiamento temos também. São perfeitamente identificados no documento do Alceu. Conflitos que pretendem que seja possível a oferta de saneamento exclusivamente com recurso de tarifa. Há uma inconsistência lógica que acaba, por vezes, se transformar numa impossibilidade jurídica de cobrança, porque se está cobrando, às vezes, um serviço que não é individualizável, é um bem público e deveria ser remunerado por via tarifária, como bem apontou o documento da ABS. Há conflitos de competência que dificultam a gestão na proteção de mananciais. Evidentemente, a proteção do manancial depende do uso do solo nas áreas das bacias. O uso do solo na área das bacias é uma competência municipal. Esses mananciais das macroaglomerações, como é a macrometrópole, como é a região metropolitana, como é a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana da Baixada Santista, é conjunto de municípios. As tentativas existentes de proteção de mananciais sempre haviam previsto alguns instrumentos para garantir. Um era legal, outros dois deixaram de ser efetivados, que era o financiamento do município prejudicado pela restrição à ocupação ao uso do solo público e a inserção do setor mobiliário privado na obtenção do padrão de ocupação desejável. Limitou-se apenas a uma figura legal, a lei de proteção de mananciais, e não se fez os demais. Então eu penso que nós temos um trabalho muito grande de resolver conflitos de competência na gestão do que interessa à preservação do recurso, conflitos de uso, e nós temos em conta que isso não vai ser possível fazer mediante mudanças constitucionais, até porque é estabelecido pela Constituição, atende a muitas outras funções além da de abastecimento de água. Mas nós vamos ter que aprender a usar a articulação, a negociação dentro da região metropolitana, dentro da macrometrópole e entre os diversos estados. E o papel importante é ter
jurisprudência firmada na gestão do recurso hídrico para resolver esses conflitos que acabam no Supremo Tribunal Federal. Era isso, muito obrigado.